possa pagar, né? Houve um momento que você falava no Felipe Melo quase certo com o Flamengo. Acabou não vingando. Vamos ver como é que fica essa negociação. Essa negociação, você está falando do uso que ele faz das redes sociais, né? Essa negociação foi muito interessante porque ela vazou muito rápido, né? E agora tem gente dentro do Flamengo dizendo que o Felipe Melo foi quem se ofereceu. Inclusive com redução de salário. Aí vai ficar a palavra de um contra a palavra de outro, enfim. Mas é porque o que, né? É que o Felipe alimenta tudo isso, né? Foi o que o Nori falou, quer dizer, ele também já deu nas redes sociais provocação com a torcida do River, quer dizer, chega nele e ele dá um jeito de amplificar a coisa e se valorizar junto ao Palmeiras. Está sempre se valorizando, né? No meio dessa negociação com o Flamengo, ele deu entrevista aqui no Rio de Janeiro, de férias, na praia. Chapeuzinho e tal. Isso é uma outra história, Barreto, da falta de profissionalismo ainda do nosso futebol em relação ao que são as redes sociais hoje, né? Os clubes não têm nenhum controle sobre as redes sociais dos jogadores. E acho que deveriam ter, né? Porque quando o Felipe Melo faz, nem que seja em tom de brincadeira, e é um direito dele fazer qualquer tipo de brincadeira, ele está usando essa ferramenta de uma maneira absolutamente particular. Mas não tem ferramenta particular para jogador de futebol, para atleta de alto rendimento. O cara não segue o Felipe Melo porque ele gosta das ideias do Felipe Melo sobre música e filosofia, por exemplo. Ele segue o Felipe Melo porque o Felipe Melo é jogador de futebol conhecido, no caso do Palmeiras. E os clubes muitas vezes acabam sendo traídos, entre aspas, por isso. Porque tem que dar uma explicação porque o jogador fez algum comentário, algum posicionamento na rede social. E principalmente levando em consideração que boa parte do contrato de um atleta de futebol, ele recebe por ceder a imagem, né? O direito de imagem dele, ele cede para o clube, né? E as redes sociais, você está trabalhando ali a sua imagem, né? Que na verdade está cedida ao clube, o clube paga um bom dinheiro por isso. Agora, o Palmeiras não vai ter que dar uma desinchada também nesse elenco? Porque tem o Zé Rafael, o Arthur, Matheus Fernandes... vamos lá, mais quem? O menino que veio. Chegaram agora, tá voltando o Eric o Veiga que voltou. Rafael Veiga voltando, o Eric, o Felipe, né? Felipe? Chegou agora. Chegou agora ninguém conhece muito bem, garoto também. Carlos Eduardo, que é o Ricardo Goulart. Mas olha só. E alguém vai ter que sobrar aí, gente. Como se diz na minha terra, o Palmeiras não dá ponto sem nó. Se está buscando jogadores de velocidade pelo lado do campo, além da lesão do William, o Palmeiras perdeu um jogador praticamente para a temporada, né? O William vai voltar já com o segundo semestre em andamento. Também está pensando, provavelmente, na possibilidade de perder o Dudu. Perdeu o Dudu. Se não perder, aí entra outra característica do Palmeiras, trabalhar com sobra. O Palmeiras não tem problema com isso. Acho que demorou um tempinho, né, Nori, a encaixar, essa proposta ser entendida até pelo torcedor, pela imprensa, mas é uma filosofia de trabalho, que eu não sei se ela é só do Alexandre Matos ou se é um consenso dessa diretoria. Já que tem capacidade de investimento, trabalhar com sobra. Deixa o jogador sobrando, administra a insatisfação, divide o time, mas é melhor, para citar outro ditado popular, é melhor sobrar do que faltar. Não, tudo bem, eu só acho que aí há um risco e para mim, pode revelar até um erro de gestão de carreira dos jogadores que estão na base. O Palmeiras hoje tem uma base vitoriosa, né? Foi campeão aí de campeonatos nacionais, terminou o ano campeão. Num elenco como o do Palmeiras, valioso, mesmo no elenco com essa característica, você tem que ter brecha para alimentar a carreira dos jogadores que vêm da base. Contanto que está emprestando o papagaio, né? Está emprestando para o CSA, é isso? Mas esses garotos precisam ter o olhar de que é possível chegar no elenco principal, nem que seja para jogar uma partida, para fazer parte do elenco, para viver o dia a dia. Você tem algumas vagas para quem vem da base, ainda mais uma base que está dando resultado. Concordo com você. Mesmo que você tenha pegada financeira, é um ativo do clube que você não está valorizando, é uma perspectiva de carreira que você pode estar enterrando ou pode estar esfriando. Essa observação interna o Palmeiras não pode perder, mesmo com toda essa pegada de mercado. Boli. Marcelo, o Palmeiras, você veja o que é a volúpia do time. O Palmeiras, reportagem da Folha de São Paulo, gastou, segundo os documentos obtidos pelo jornal, em 2018, o Palmeiras gastou 15 milhões de reais só no pagamento a intermediários responsáveis por negociações no clube, né? E o Palmeiras, pegando uma carona no que o Weber está falando, você conversar com as pessoas que trabalham nas divisões de base dos clubes, o Palmeiras é tido hoje
Palmeiras e Flamengo, de novo, como os dois clubes que melhor estão fazendo trabalhos nas divisões de base. Palmeiras tem boas campanhas no Sub-17, boas campanhas no Sub-20. Então, assim, realmente, eu queria entender um pouco melhor a estratégia. Alguma coisa tem, porque o Palmeiras vendeu no meio do ano, vendeu o Fernando, que tinha 2 jogos nos profissionais, na categoria profissional. O Palmeiras vendeu para o Shakhtar, se eu não me engano, o Nori pode ajudar a gente, mas por 5 milhões de euros. Um jogador que fez 2 jogos nos profissionais. Mas não é aquela história de que o clube europeu agora quer comprar um cara muito jovem? E aí a base, na verdade, serve para vender para fora e sustentar os gastos que você vai fazer aqui dentro? O próprio Flamengo, um pouco disso. Pelo Gilmar, vem dando mais brecha para a chegada dos garotos no time principal, mesmo que eles fiquem pouco tempo, porque não tem jeito. Vamos ouvir o Nori, que já tinha chamado. Sabe o que eu acho que vai acontecer? A gente vai começar a ter essa resposta no Campeonato Paulista. Por quê? Há 2 aspectos. Daqui a pouquinho tem uma grande atração aqui no começo do ano no Sport TV, que é a Copa São Paulo de Juniores. O Palmeiras terá 7 desfalques do time considerado principal, que foi campeão brasileiro sub-20, porque estão cedidos às seleções que vão disputar o sul-americano sub-20 da categoria. Por quê? Porque eu falo de seleções, porque tem jogador paraguaio, por exemplo, e jogadores titulares, são 7. Aí, como eu coloco o Campeonato Paulista nisso? O Palmeiras está em litígio com a Federação Paulista de Futebol, está brigado com a Federação Paulista de Futebol. Então, uma das perspectivas que chegaram a ser levantadas de que o Palmeiras jogaria com uma equipe alternativa, uma equipe sub-23, por exemplo, o campeonato estadual. Mas passemos a uma outra hipótese. O Palmeiras pode montar um time só para o campeonato estadual, com jogadores que estão chegando, enquanto vai preparando o seu time, entre aspas, principal, para a Libertadores, para o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras fez com sucesso essa divisão após a chegada do Filipão, que é uma coisa difícil de ser feita no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro de forma geral. Nós temos muita dificuldade para aceitar isso. No caso do Tim, por exemplo, que tem uma outra cultura futebolística, ele vem de uma outra cultura futebolística, é muito mais fácil aceitar o time do meio de semana e o time do final de semana, o time da Liga dos Campeões e o time do Campeonato Nacional. Então, quando chegar o Campeonato Estadual de São Paulo, a gente vai ter uma ideia do que o Palmeiras vai trabalhar. Se ele vai pegar as novas contratações e aos poucos vai colocando para jogar no Campeonato Estadual, se ele vai jogar com um time completamente alternativo, ou vai usar o Campeonato Estadual para montar o time que ele imagina para a Libertadores, que deve ser o objetivo principal do Palmeiras. Acho que a resposta passa um pouquinho por aí. Até porque, para eu não me estender muito, eu acho que o mercado, agora ele dá uma paradinha, e quando começam os campeonatos estaduais, pelo menos as primeiras 2 semanas, ele dá uma aquecida de novo. Porque aí cai a ficha de muito jogador, ele percebe que não vai ter espaço no clube, e aí já bate aquele telefone para o empresário, não vou jogar, me arruma um time aí, nem que seja a Série B, porque eu não posso ficar parado, aqui eu não tenho vaga. E a gente vai entender melhor esse processo em relação ao Palmeiras. O que não deixa de ser curioso é que aqui onde o calendário é mais pesado, a gente tem dificuldade de aceitar que precisam jogar 2 times. Lá onde o calendário é mais tranquilo, beleza, jogar um time no fim de semana e outro no meio da semana. Não deixa de ser interessante. Antes de ir para o intervalo, vamos mostrar aqui, ontem nós mostramos o ranking da Folha de São Paulo dos clubes brasileiros e hoje a Folha publica o ranking dos clubes internacionais. É o mesmo sistema, dá um valor para cada título conquistado e tal. E na atualização, a grande subida é a do Atlético Paranaense. Está aí na manchete, né? Título da Sul-Americana faz o Atlético subir 25 posições no ranking Folha, passando agora para a posição de número 87. Eu tenho o top 10 aqui, ó. Real Madrid, não causará grande surpresa, o Real ser o primeiro da lista. O Milan ainda é o segundo. O Milan não vive um grande momento, mas tem muitas conquistas europeias, título mundial, né? Como esse é um ranking histórico, o Boca Juniors também com seus muitos títulos internacionais em terceiro lugar. O primeiro brasileiro aparece em 10º, é o São Paulo. Depois o Milan temos do Brasil. Santos, Grêmio, Cruzeiro e Internacional. O São Paulo é o nosso Milan? Porque há quanto tempo o São Paulo não ganha um título? Verdade. A Sul-Americana, na verdade, é o último título do São Paulo, né? 2012? 12. O jejum do Paulista Não é isso, Nori? Depois da 2005. Último título do... Opa, Central do Mercado chamando, hein? Pintou Central do Mercado. É uma confirmação, não tem não é uma novidade, não é uma negociação nova. É o Guga, lateral direito do Avaí,
e agora está anunciado pelo Atlético Mineiro. Ele e o Hever chegaram juntos a Belo Horizonte, fizeram os exames. Ontem ou anteontem o Atlético confirmou o Hever, né? Ontem, a assinatura do contrato de saúde. E agora o Guga. Que era, não é da cobiçada aí por